Oi, eu sou a Adri Redação. Vou apresentar de maneira resumida os aspectos da redação Enem. Mas qualquer dúvida, pode falar comigo, beleza? Vocês podem me encontrar no Instagram, Adri Redação, no e-mail, Gmail, e aqui também, tá bom? Vamos lá. A redação Enem consiste em um texto dissertativo argumentativo, que deve contemplar 5 competências. Em cada competência, o candidato pode obter 200 pontos, totalizando 1.000 pontos. O texto dissertativo argumentativo nada mais é que um texto com posicionamento do autor, ou seja, é possível para o leitor verificar o ponto de vista do autor, o qual ele defende por meio dos argumentos. E para realizar tal proeza no Enem, é preciso que o candidato movimente 5 competências que vamos falar a seguir. A competência número 1, ela consiste no domínio da escrita formal da língua portuguesa. Analisa a estrutura sintática e a presença de desvios. Para o candidato obter a nota máxima nessa competência, ele pode cometer no máximo, né, um erro de estrutura sintática e 2 desvios. Aí eu coloquei aqui um exemplo de um desvio. Esse trecho aqui foi retirado do material do INEP. Vocês encontram lá no site deles, tá bom? A maior rede de manipulação que influencia principalmente o comportamento humano, então vocês verificam aí que esse influência está incorreto. Colocaram um acento, mas não deveria. Seria que influencia principalmente o comportamento humano. Por esse desvio, né, aí é contabilizado. Então, muito cuidado. Sugiro que vocês estudem a situação, pontuação, regência, concordância, todos os aspectos gramaticais. Na competência 2, você deve abordar, né, um texto dissertativo argumentativo, vocês devem apresentar a compreensão do tema e um repertório sociocultural legitimado pertinente com uso produtivo. Aí eu coloquei aqui para vocês verificarem um exemplo de um repertório sociocultural. Como os temas da redação do Enem são sempre relacionados à cidadania, então a Constituição é uma ótima ferramenta para ser utilizada como repertório sociocultural. Ela aborda uma série de questões, como direito ao transporte, ao trabalho, à saúde, ao lazer, à educação. Então é possível encaixar, né, a Constituição em diversos temas. Ela é vista como um repertório coringa. Você pode utilizar esse material e garantir os 200 pontos da competência número 2. Já a competência número 3, ela consiste em selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Para a C3, o Enem avalia se o candidato consegue produzir um projeto de texto e desenvolvê-lo adequadamente. Com projeto de texto, acontece quando o leitor verifica a autonomia do texto. Ele se explica por si só. Não é possível utilizar conhecimentos, não é preciso, né, utilizar conhecimentos, informações externas para compreendê-lo. Ocorre, então, quando o avaliador percebe que o estudante compreendeu muito claramente o que deve abordar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. As informações, elas não estão soltas, muito pelo contrário, estão amarradas a um encadeamento das ideias. Uma informação possui relação com a outra, entendeu? Aí aqui nós vamos para a competência número 4, que consiste no conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É preciso que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente e coesa da redação. Elementos como advérbios, preposições e conjunções são responsáveis pela coesão desse texto. Aí eu coloquei aqui para vocês terem cuidado. Quando o advérbio onde é utilizado para indicar algo que não seja um lugar, ocorre uma inadequação. Para obter os 200 pontos na competência número 4, você não pode cometer uma inadequação. Se isso ocorrer, o nível máximo que você alcança é o nível 4, ou seja, no máximo fica com 160 pontos nessa competência, perdendo 40 pontos, né? O que é algo bastante significativo. Então, todo cuidado é pouco. E eu vejo muito mesmo as pessoas cometendo esse erro de utilizar a palavra onde de maneira inadequada. Já a competência número 5 consiste em elaborar uma proposta de intervenção com respeito aos direitos humanos. Mas afinal, o que seria essa proposta de intervenção? Aí eu coloquei aqui que a proposta de intervenção consiste na união desses 5 elementos: ação, agente, modo meio, fim, finalidade, detalhamento. Então, esses 5 elementos constituem a proposta de intervenção. E aí eu elaborei para vocês de maneira muito grosseira um exemplo de uma proposta de intervenção, só um exemplo mesmo. Lembrando que vocês não precisam seguir a ordem que eu segui aqui, neste meu exemplo.
O corretor do Enem ele não vai avaliar a ordem que você fez. Se você fez a proposta de intervenção com os 5 elementos, então tá ok. Aí eu fiz o exemplo. Cabe ao governo, como autoridade máxima, conscientizar a população por meio de palestras. Assim, a sociedade entenderá a importância do voto. Eu utilizei aqui como detalhamento o agente, né? Detalhamento do agente. Escolhi esse elemento para ser detalhado, mas você pode detalhar qualquer outro dos elementos. Lembrando também que o que determina se conscientizar é uma ação válida ou não é o tema. Mas aqui é só um exemplo mesmo para ilustrar. Então é isso, gente. Com estudo e foco, a nota 1000 vem. É fundamental o treino, escreva muito, procure entender os erros, refaça os textos e mantenha o ritmo que a nota 1000 chega, beleza? Muito obrigada por chegar até aqui comigo e bons estudos, tá bom? Tchau, tchau.